Pessoal, exercício 3 aí, uma pessoa encontra-se num ponto A, né? Então a pessoa encontra-se no ponto A, peraí, deixa eu colocar aqui o lápis, isso. Ela encontra-se no ponto A, localizado na base de um prédio, como mostra a figura. Se ela caminhar 90 metros em linha reta, ela chegará a um ponto B, de onde ela pode ver o topo do prédio, que é esse ponto C aqui, sobre um ângulo de 60 graus. Né? Aí está perguntando o seguinte, quantos metros que ela deve se afastar do ponto A em linha reta para que ela consiga enxergar o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus. Quer dizer, essa pessoa vai caminhar até um outro ponto aqui na frente, né, que a gente tem que descobrir aí quanto que ela vai ter que caminhar, de tal forma que quando ela olhar aqui para cima, esse ângulo aqui vai ser igual a 30 graus, ó, certo? Então, vou fazer esse desenho aqui do lado de fora aqui para ficar mais fácil, ó. Então, o desenho é mais ou menos isso. Isso aqui é o ponto C. Esse ponto aqui é o ponto A. Esse ponto aqui é o ponto B. E esse é o ponto D, até onde que ela vai ter que caminhar. Então, essa primeira distância aqui é 90. Eu tenho que encontrar essa distância aqui, ó, que é o valor de x, beleza? Eu sei que isso aqui é 60 graus, ó. Então, através do 60, eu consigo achar o valor desse y aqui, ó. Beleza? Eu posso trabalhar com a ideia de que a tangente de 60 é cateto oposto, que é y, sobre cateto adjacente, que é 90. E aí aqui eu consigo achar o valor do y, porque a tangente de 60 é raiz de 3. Logo, y é igual a 90, passa para cá multiplicando, 90 raiz de 3. Beleza? Aí, quando eu desconsidero isso aqui e trabalho com o meu triângulo maior, que seria esse triângulo aqui, ó. Então, aí eu vou considerar que esse y já é 90 raiz de 3, está aqui. E que essa parte aqui de baixo vai ser de A até B é 90, mais esse pedacinho aqui que vale x. Logo, aqui embaixo vai ser o 90 mais x. E o ângulo agora é 30 graus, que é esse ângulo que tem aqui de 30 graus. Ó. Então, eu tirei essa linha aqui de dentro, deixei só o triângulo aí. Ó. E aí, nós vamos trabalhar com a tangente de 30 agora. Quem é a tangente de 30 graus? É o cateto oposto, que é o 90 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o 90 mais x. E isso vai ser igual a raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30. Né? Multiplicando cruzado, vai ficar 90 vezes raiz de 3, 90 raiz de 3, né? X vezes raiz de 3, então vai ficar mais x raiz de 3. E o 3 vezes 90 raiz de 3, que vai dar 270 raiz de 3. Ó. Então, x raiz de 3 é igual, vou passar esse 90 para lá, vai ficar 270 raiz de 3 menos 90 raiz de 3, vai ficar 180 raiz de 3 aqui, ó, certo? Aí, além disso, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse raiz de 3 aqui, passar ele para cá, dividindo, e aí eu vou encontrar que x é igual a 180 aí, ó. Certo? Então, aqui, ó, daqui até esse ponto aqui é 180 metros, ó. E a pergunta foi quantos metros que ele tem que caminhar a partir do ponto A. Então, para sair do ponto A e chegar aqui, ele vai andar 90 metros e depois mais 180 metros. Então, um total de 270 metros a resposta do exercício 3 aí, ó. Beleza? Exercício 4, ó. Em uma rua plana, né? Uma torre AT, deixa eu colocar aqui, ó, uma torre AT é vista por dois observadores nos pontos X e Y. Então, tem uma pessoa nesse ponto X, uma pessoa nesse ponto Y, que estão vendo o topo da torre lá. Uma, que é essa pessoa X, vê sobre um ângulo de 60 graus e a outra vê sobre um ângulo de 30 graus. Se a distância entre os dois é 40, ou seja, se esse pedacinho aqui é 40, qual é aproximadamente a altura da torre? Ou seja, qual que é essa altura aqui, ó, né? Então, vamos chamar o seguinte, eu vou chamar essa altura aqui de B e essa distância desse ponto até chegar no X aqui eu vou chamar de A, beleza? Então, olha só o que acontece aqui, ó. A gente vai achar uma relação entre os triângulos aqui. Eu vou pegar o triângulo menor aqui primeiro, ó. Vou pegar esse triângulo aqui, cujo ângulo aqui é 60, ó. Eu chamei esse pedacinho de baixo de A e eu chamei esse pedaço aqui, ó, essa parte aqui de B. O ângulo de 60 está ali, aqui é um ângulo de 90 graus. Então, pensando em relação a 60,
Cateto oposto sobre cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, B sobre A, é a mesma coisa que tangente de 60 graus. E a gente já viu que isso vale raiz de 3. Logo, a gente tem que B é igual a A vezes raiz de 3. Então, a gente tem essa informação aí. Beleza. Aí, agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar o triângulo maior aqui, ó. Vou desconsiderar essa linha que está aqui no meio aqui e vou pegar só o triângulo maior, que é esse ângulo aqui de 30 graus. Essa altura aqui, que é B, só que eu já vou colocar o B sendo igual a A raiz de 3. E esse outro lado aqui, ó, que é 40 mais A. Então, 40 mais A. Só tomar cuidado que às vezes a pessoa coloca 40 vezes A. Não é vezes, né? Como esse aqui é um ângulo de 90 graus, nós vamos trabalhar aqui agora com a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus é o cateto oposto ao 30, que é o A raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o 40 mais A. E a gente sabe que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Multiplicando esse cruzado, 3 vezes isso aqui vai dar 3A raiz de 3. Multiplicando isso aqui por isso aqui, vai dar 40 raiz de 3 mais A raiz de 3. Vou passar esse A raiz de 3 para o lado de cá. Então, vai ficar 3A raiz de 3 menos A raiz de 3 igual a 40 raiz de 3. Isso aqui, ó, 3A menos isso aqui vai dar 2A raiz de 3 igual a 40 raiz de 3. Ó. Cancela esse com esse, 2A igual a 40. Se 2A é igual a 40, A é igual a 20. Então, o valor do A é 20. O valor do B é isso aqui, ó, o B é igual a A raiz de 3. Ó. Então, o B é igual a A vezes raiz de 3. O A é igual a 20 e o exercício pediu para a gente usar raiz de 3 igual a 1,7. Ó. Então, vai ficar 20 vezes 1,7 aí. Ó. Então, o valor de B aqui, ó, vai ser igual a 34 metros. Então, a gente queria saber justamente a altura da torre. A altura da torre é 34 metros aí, ó, beleza?